Os Estados Unidos querendo impor, né, e tentando impulsionar o resto do mundo a se preocupar com o meio ambiente. A União Europeia, de alguma forma, também tentando impor e fazer com que outros países se preocupem com o meio ambiente. Mas aí quando a gente olha para quem é que banca e importa o desmatamento do Brasil através da política econômica, são esses mesmos países. Essa é a nossa segunda roda de conversas do Aurora. E hoje a gente vai falar sobre a importância da multiescalaridade nas mudanças ambientais e climáticas no mundo. E eu gostaria de perguntar, estamos aqui com a Graciara Souza e a Thaís Tratalha. Gente, o que é o conceito de multiescalaridade? Assim, tem muitas formas de definir o conceito de multiscalaridade, né? E sabendo que vocês já estudaram essa temática, eu vou fazer de uma forma mais figurativa, que eu acho que é bastante interessante. Quando você tira uma foto de um acontecimento, por exemplo, você quer registrar o impacto das mudanças climáticas em uma comunidade ribeirinha no Baixo Rio Negro. Se você tira foto do que você vê, aquilo não te conta a história inteira, né? Então, aquele processo que você olha é o impacto local, mas a palavra impacto, ela vem de várias escalas. Ela vai além daquilo que você tirou na foto, né? A questão da multiescalaridade. Por quê? Quando você tira foto, você tem uma imagem do presente. E se aquele lugar geográfico é o local, dentro dessa escala multiescalar, naquele local você vai ver o impacto naquela comunidade, naquela região, naquele ecossistema, né, que você está analisando, mas aquela imagem não te conta a história inteira. Né? Então, por exemplo, se você quer pensar no impacto das mudanças climáticas relacionado àquele rio, né, na comunidade que você está visitando, da onde começou aquele impacto, né? É em função de como a população local lida com o rio, né? Que de alguma forma impulsionou a mudança do clima, que está impactando. É com relação à população que está na cidade, né? Não necessariamente naquela comunidade que impactou no rio. A gente está falando do Baixo Negro, né? Então, tá ali no Amazonas, né, na região norte do Brasil. Então, você olha para os outros estados na região norte, né? Como é que a relação ambiente e sociedade, né, desde do rural até o urbano, naquela região norte, impactou aquela comunidade do Baixo Rio Negro? E a população que mora no sul e sudeste do Brasil, por exemplo? E aí, quando você amplia essa escala e pensa no globo, né, que coabitamos esse planeta, aí você percebe que existem muitas escalas nesse processo que fizeram com que o impacto fosse para aquela comunidade X lá no Baixo Rio Negro, dentro da Amazônia. Então, nesse processo, a multiscalaridade, ela é múltipla. E a foto que você tira não representa a realidade. Ela representa apenas para aquela pessoa que está lá, e mesmo assim ela não é uma figura, né, uma imagem real daquela história. E aí é interessante talvez até adicionar algumas outras camadas nesse processo multiescalar. Uma delas é a economia política, né, que é uma forma de entender o processo multiescalar, e a outra é pensar no processo histórico também. E aí você pode ver aquele impacto naquela comunidade, conectando as 2 coisas, a escala e a história, desde o processo de invasão do Brasil, por exemplo. E nesse aspecto da economia política que eu mencionei, lembrar que, aquela região da Amazônia, como o globo, está interconectado através de trocas dentro da política econômica, esse é um aspecto, e o segundo, os impactos das mudanças climáticas, que não acontecem só em um lugar, mas está interconectado com as ações de vários outros lugares.
Dentro desse processo de multiescalaridade, né, tem várias vertentes, multidisciplinares aí. Eu imagino que a principal nesse processo de discussão é dentro do campo da geografia, sobretudo, né. E você pensar nesse processo de geografia, pensar, em como é que dentro da geografia, se define o que que é escala, né. Então, eu estou muito mais acostumada com a literatura estrangeira, né, que também conecta com a literatura brasileira. Então, muitos desses processos escalares dentro dessa discussão na geografia também vêm, de uma discussão da economia política, baseada principalmente no entendimento de economia política a partir de Marx. E aí, eu gosto principalmente do trabalho do Eric Swinjedouw. Ele trabalha com outro conceito de multiescalaridade, que é glocal, por exemplo. E essa questão do glocal, ele diz que trabalhamos numa situação onde tudo, qualquer análise que a gente for fazer do ponto de vista da multiescalaridade, ela é interconectada desde o que acontece do local, do que acontece no nacional, regional e global. E o Eric Swinjedouw é um desses autores que trabalham com esse conceito. Aí tem outros, por exemplo, Brown e Purcell, tem uma porção de outros dentro da ecologia política que emprestam temáticas da história, da economia e da geografia, para trabalhar esse conceito. Eu acho que a Grace já apontou coisas muito importantes sobre essa questão da multiscalaridade. Eu vou pontuar de um outro ângulo, que é mais ou menos a construção desse conceito dentro do próprio campo das ciências humanas, de uma certa forma, né? Apesar de a gente ter uma contribuição fundamental da geografia, porque ela é a disciplina que está mais ligada a essas discussões sobre escalas e, de uma certa forma, sobre a construção do próprio impacto, né? Escalas e impactos. Nas ciências sociais, de uma certa forma, isso também é muito premente, até porque essa influência de Marx, ela é muito forte, no sentido de que os autores, na verdade, não o Marx em si, mas os autores que passam a dialogar a partir de Marx, né, os chamados marxistas dali para frente, eles passam a tomar essa leitura de mundo a partir sempre de uma perspectiva dialética e relacional. E quando você vai fazendo essa perspectiva dialética e relacional, você vai construindo uma visão complexa da realidade. E essa construção dessa visão complexa, ela é importante porque chega no momento em que você vai esbarrando numa complexidade que vai para além das relações só sociais. Então, apesar dos trabalhos de Marx estarem focados numa cidade de Londres, e o trabalhador, e tudo que ele consegue pensar a partir do trabalho e das relações sociais, os que vêm pós-Marx, eles vão pensando não só nisso, mas também nas condições de vida dessa população. Então, quer dizer, qual é a qualidade do abastecimento de água dessa população, qual é a qualidade da moradia dessa população, e como essas questões também estão impactando essas relações sociais e estão em outros níveis, né? Então, para além do nível do trabalho em si e da relação social, mas na conformação daquele espaço geográfico. E aí, portanto, uma contribuição muito forte da geografia, de pensar o território, o espaço. Isso vai se complexificando, e eu acho que um autor que consegue resumir bem isso é o Edgar Morin, quando ele, na verdade, está trazendo uma discussão, tentando reformular a discussão da epistemologia da ciência, dizendo, olha, os problemas da ciência, eles não são simples, eles são complexos. E por isso a gente precisa de uma abordagem complexa para os problemas. Essa abordagem inclui uma visão mais total do problema. E essa visão total, ela tem que ser multiscalar. Por que ela tem que ser multiscalar? Porque ela tem que entender que o que acontece naquele pequeno nível de análise que você está vendo, ela não é
um sistema isolado, mas ela é um sistema em relação. E esse sistema em relação, obrigatoriamente, traz influências, né? E ele vai falando que justamente essa reforma epistemológica que ele vai tentando trazer e pensando essa complexidade, essa multiscalaridade, ele vai fazendo uma diferenciação com as contribuições que as ciências humanas vão trazendo para pensar os problemas, né? Os problemas que as ciências humanas vão se colocando e tentando responder, que são muito diferentes do caminho que as ciências exatas estão tomando, porque as ciências exatas estão tentando justamente cada vez mais, para tentar resolver os seus problemas, criar ambientes isolados, porque eles querem ver a partícula em determinado momento, em determinada condição, quando esse estudo é parte de um entendimento que vai ser aplicado numa realidade prática. Então, apesar da importância, o que o Mohan está dizendo apesar da importância de você construir um laboratório de luz síncrona, você precisa que esse laboratório de luz síncrona produza informação que possa ser aplicada e entendida na complexidade do mundo real. Senão não faz sentido nenhum você ter informação sobre a luz síncrona. Então, ele vai dizer que é importante você jogar com essas diferenças. E para as ciências humanas, isso fica muito patente quando a gente começa a discutir ambiente e sociedade, quando a gente começa a olhar, por exemplo, a questão, eu vou trazer aí uma questão que a gente trouxe numa primeira roda de conversa, que a gente falou um pouco sobre Chernobyl. Chernobyl é um momento em que fica muito explícito que o problema não é só um problema localizado daquela vila, mas ele tem uma vertente política de uma decisão sobre uma determinada produção de energia que impacta não só aquele lugar, mas todo o entorno. Quer dizer, a população teve que sair de lá, existe uma radiação que vai impactar aquele espaço, vai fazer com que a população, a fauna e a flora também seja impactada e seja transformada. Então, é uma relação, e escolhas políticas de mudança de matrizes tecnológicas que foram tomadas a partir de um evento teoricamente local, elas impactam para além daquele pequeno espaço de Chernobyl, mas impactam mundialmente, porque é um repensar que o mundo inteiro vai fazer, né? De como produzir energia. E que essa energia, ela tem um impacto local, porque ela é produzida em algum lugar, mas ela depende de decisões que estão muito além dela, muito longe dela, né? E no limite são decisões globais, né? Todas as nações do mundo decidindo em como vão produzir a sua energia, quem pode acessar o que e como. Então, veja, essa questão da multiscalaridade, ela tem que estar, de uma certa forma, não é uma obrigação de você estar aplicando a multiscalaridade no seu texto, no sentido literal, quer dizer, eu tenho que trabalhar com todas as perspectivas, mas ela tem que estar no seu horizonte. Então, se você está trabalhando com o macro, ou seja, as grandes políticas de produção de energia, né, qual é a matriz energética, você está tentando olhar para várias políticas em várias partes do globo, você tem que lembrar que isso vai gerar uma série de cenários diferentes em diferentes pontos do globo, né? Um outro livro que eu acho muito interessante para pensar isso, no ponto de vista da discussão da relação entre população e ambiente, ou ambiente e sociedade, aí é depender do viés por onde você está entrando, é um livro que um livro do começo dos anos 2000, que foi editado pela Elinor Ostrom e pelo Emile Morin, que se chama Seeing the Forest and the Trees, que é uma tentativa de aplicação prática dessa visão multiescalar para os problemas ciência e sociedade, né? População em ambiente e sociedade. Justamente tentando usar a metáfora da floresta, que a floresta não é só a árvore e a floresta não é só a floresta, ela é um combinado de tudo que está lá dentro, de todas aquelas árvores e aquilo que faz ela ser o que ela é. E por isso, como uma metáfora da própria floresta amazônica, né? Não só a Amazônia, mas outros biomas que a gente tem aqui no Brasil, como o Cerrado, por exemplo, que a gente costuma tratar de uma forma, ou a Caatinga, que é ainda mais castigada em termos de perspectiva e relação que a gente tem, como biomas que são pobres, mas que são extremamente complexos e que dependem de um determinado equilíbrio de chuvas e tem uma relação com outros biomas, né? Então, para a gente entender que ações locais, elas trazem
um impacto para além da nossa própria compreensão, justamente por essa questão da noção de complexidade dos problemas ambientais, né? E com a perspectiva da sustentabilidade entrando nas próprias políticas e na conversa do dia a dia, isso fica cada vez mais claro, né? A sustentabilidade, ela vai se colocando como um problema a ser resolvido, justamente porque ser sustentável, ela não se restringe a uma prática sua no seu cotidiano, mas é um entendimento de como a sua relação com o mundo pode ser diferente. E por isso todas as pessoas têm a sua ação em nível bem particular e a sua ação em nível local, regional, nacional, global, né? Então eu acho que isso é importante a gente falar. Dentro dessa explicação que você fez, Thaís, e sobretudo de pensar, né, que a gente não necessariamente precisa utilizar a questão multiescalar em tudo que a gente fala, mas que tem que estar no horizonte. Eu achei fantástico e importantíssimo o que você disse, e aqui até conecta com outras partes dessa conversa, porque cada vez mais, do ponto de vista da criação e execução de políticas públicas, e de políticas de maneira geral, como por exemplo das mudanças climáticas, né, que é uma coisa que é de fundamental importância, que conecta com questões de consumo, que conecta com questões de exportação. A gente vê uma pouca apropriação dessa lente de entendimento, né, do mundo. Pouquíssima apropriação, como se tudo que acontece fosse com base na foto, né, naquele momento presente de onde você olha. Então, por exemplo, né, até conectando com algo que eu estava assistindo agora. O mundo está discutindo, né, acabou de ter essa reunião, essa cúpula, né, pré-COP, COP26, nos Estados Unidos, e o mundo está muito preocupado com a conservação do meio ambiente, com as mudanças climáticas, né, com o ponto de não retorno. E está sendo muito discutido aqui na Europa, por exemplo, e no Reino Unido, novas políticas de meio ambiente e políticas também de rastreabilidade. E aí, se a gente for pensar, como é que esse conceito de multiescalaridade pode ser utilizado na prática, né? Linkando um pouco com o que a Thaís disse. Quando a gente pensa, né, na economia global e quando a gente pensa na exportação, por exemplo, né, da soja brasileira ou de produtos vindo da indústria da carne, ou quando a gente pensa no tratado União Europeia e Mercosul, quando a gente pensa na questão das mudanças climáticas, é que é importante trazer esse conceito de multiescalaridade, tanto para a questão comercial quanto da preocupação com o meio ambiente, né? Então, por um lado, a gente vê o desgastamento das políticas no Brasil, né, de proteção do meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que países importadores de produtos brasileiros estão se beneficiando desse processo e, portanto, ajudando a destruir o planeta, inclusive a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, né? Então, o conceito de multiescalaridade colocado na prática, ele ajuda a gente a entender não só os impactos desses processos e essas trocas que vão além do território, mas ajuda a entender quem é que financia a destruição. Ajuda a entender, né, de que ponto, até que ponto esses outros países que são interconectados, estamos todos interconectados, também são responsáveis e tirando proveito da flexibilização de políticas, né? Então, é só, assim, a Thaís falou, a minha cabeça foi longe. E eu acho que tem esse elemento que é importante a gente lembrar, especialmente porque a gente está aqui fazendo um bate-papo, né? Em que a gente está tentando trazer um pouco da discussão de sustentabilidade, o quanto que políticas são importantes e o quanto que elas são reflexo também de demandas
que às vezes são demandas muito antigas, né? Às vezes são reações a demandas, como no caso do que tem acontecido muito no Brasil, né? Uma perspectiva de governo diferente de grande parte das organizações da sociedade civil, né? E do próprio país, né? Ou elas são incorporações dessa demanda, como aconteceu, por exemplo, na geração de uma série de políticas em termos de desenvolvimento regional, termos de política de agricultura familiar, ou de construção de segurança e soberania alimentar, como foi o que aconteceu ali nos primeiros governos Lula, com o PAA, com a reformulação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, né? Então, você tinha aí uma tentativa de construção de uma cadeia, de uma política que pensasse a cadeia, pensasse essa complexidade, que era uma política extremamente complexa, difícil de colocar na prática, né, para andar, mas que era esse ouvir essa complexidade, né? Então, esse é um exemplo muito bom de uma política que foi pensada. Ela acontece nesse momento, mas ela teve muita gente pensando ela durante muitos anos antes dela estar feita, né? O desenho dela demora mais de décadas, né? Então, também para a gente entender que as soluções, elas não são rápidas. Quando a gente pensa a multiscalaridade, essa produção desse conhecimento, desse entendimento, ele não é uma produção rápida. Num mundo em que a gente tem uma velocidade incrível, ainda mais nesse mundo pandêmico, que as coisas, né, tem que ser daqui a ali, eu compro hoje, eu quero receber amanhã, em que você tem aí uma série de outras questões, a gente tem que lembrar que as respostas, elas não são como a gente gostaria, rápidas, elas demandam um amadurecimento, justamente pela sua complexidade. Então, você tem um elemento importante, uma lição importante da nossa incorporação da multiscalaridade, enquanto perspectiva analítica, é essa perspectiva de que as respostas não vêm prontas, elas são construídas e muitas vezes elas demoram, elas demandam tempo, né? Acho que foi muito bem colocado aí, tanto pela Grace quanto pela Thaís. Com certeza deu para entender o que é a multiscalaridade, mas eu gostaria que vocês pincelassem um pouco mais e falassem realmente sobre por que é tão importante a gente tratar isso quando a gente fala de mudanças ambientais. Beatriz, duas coisas, eu acho, né? Aí a gente pode pensar em dois exemplos interessantes aí. Sobre a questão de mudanças ambientais e a questão de como é que a gente governa a relação ambiente e sociedade, né? Colocando a gente pensando enquanto pessoa que também coabita o planeta, né? Então, no coletivo nesse sentido. Do ponto de vista local, é interessante pensar, por exemplo, na relação ambiente e sociedade e pensar quem toma as decisões e, em função desse processo de território, pessoas, ambiente e poder, quem é que está sendo impactado por essa construção, né? E aí um exemplo fantástico brasileiro que é levado para o mundo sobre relação ambiente, sociedade e formas de governo, é a gente pensar sobre a criação de reservas extrativistas no Brasil. Né? A criação de reservas extrativistas, eu não sei se vocês chegaram a ter uma aula sobre Chico Mendes, né? Quem ele é, não, mas é um exemplo que é levado para o mundo. Por quê? Né? Nesse processo de criação de áreas protegidas, para poder separar pedaços de terra que é protegido contra outras ações capitalistas, de forma muito, muito, muito básica para explicar, né, o processo de criação de áreas protegidas. A gente vê de forma de cima para baixo um modelo que veio de fora do Brasil, né, e adaptado para realizar, para tentado ser adaptado para os diversos lugares do mundo, mas que no Brasil, como tudo é interconectado, mas que o movimento socioambiental no Brasil é muito forte, e isso é uma coisa, né, para dar valor, e o movimento é socioambiental no Brasil. É uma única palavra, porque sociedade e ambiente deve ser visto como junto, né? Então,
essa criação de reservas extrativistas que começou lá no Acre, e é um movimento que não começa no Acre, mas que o pontapé desse processo foi lá no Acre, ele é fundamental porque ele vai além da criação de áreas, né, que sejam só povos indígenas, conhecidos, né, como os melhores guardiões do meio ambiente, mas que reconhece que não só apenas os povos indígenas, mas que existem outros povos da floresta que igualmente têm, talvez não igualmente, mas que têm uma relação muito forte com aquele território. E que o seu entendimento de relação com esse território é viver em harmonia, de forma que é muito mais importante ter as árvores em pé do que caídas, né? Então, de uma forma muito rápida, né, essa explicação. E esse setting, né, esse modelo de criação de áreas protegidas, no Brasil, né, as RESECs, eles não foi com esse foco em meio ambiente logo de cara, ele foi muito mais, né, no setor social do que de conservação. Então, até a criação de reservas extrativistas não estava dentro, né, do que a IUCN reconheceria como áreas protegidas no início, mas que depois foi visto. É um modelo que foi levado para o mundo, para que outros lugares do mundo pudessem também reconhecer a conexão ambiente e sociedade, além de povos indígenas e que fosse povos da floresta também. É uma coisa fundamental para a gente celebrar, né? É o Brasil, é o local impactando o nacional, regional, global, né? Então, por um lado. Um outro lado que é interessante é pensar na governança global do clima, né, ou na governança global da conservação da biodiversidade. Aí a gente pode pensar na combinação dos dois com o meio ambiente de forma geral, né. Essas conversas que acontecem a nível ONU, né, que é a discussão global, ela acontece lá e depois nesse processo de glocalização ou multiescalaridade, os países que foram lá negociar precisam trazer de volta e internalizar essa discussão coletiva de forma regional, nacional, local. No entanto, né, estamos caminhando para a COP26, a Conferência das Partes, a reunião dos diversos países, né, conferência número 26. Já tivemos o acordo, né, de Kyoto, o protocolo de Kyoto, já tivemos o acordo de Paris, e até hoje a gente sabe que a gente está onde a gente está, muito próximo do ponto de não retorno, de uma pandemia, né, sanitária que é interconectada com a relação ambiente e sociedade, né, e a gente vê bastante resistência nesse processo de internalização de um compromisso que não tem condicionantes que faça com que seja lei. Uma governança que foi feita a nível global, mas que os compromissos são voluntários. E que o processo de implementação, ele está de alguma forma atribuído a outras negociações econômicas, por exemplo, que é o que o John Biden está tentando fazer com o Brasil, colocando pressão se o Brasil, né, não mudar a sua política. Mas que ele vem, né, de uma discussão de global para ser internalizado no local, mas que está sendo separada de outras conversas. Então a gente volta, né, por exemplo, os Estados Unidos querendo impor, né, e tentando impulsionar o resto do mundo a se preocupar com o meio ambiente. A União Europeia, de alguma forma, também tentando impor e fazer com que outros países se preocupem com o meio ambiente. Mas aí quando a gente olha para quem é que banca e importa o desmatamento do Brasil através da política econômica, são esses mesmos países. Então, o processo multiescalar, nesse sentido, ele não está sendo utilizado de forma eficiente. Porque com uma política, né, de meio ambiente, você tenta impulsionar a conservação, e com a outra, né, você cria protocolos, né, e políticas e acordos
que não está se preocupando plenamente com esse processo de conservação do meio ambiente. Então você vê aí uma lacuna gigante do tamanho do tipping point, do ponto de não retorno, né? De discordância. Aí talvez é interessante lembrar, né, do conceito de novo de multiescalaridade e da onde que essa conversa vem, de pensar em território, né, em pensar em relações de poder e em pensar nesse processo de território que ele vai, espaço, território e poder, que ele sobrepassa o lugar local, porque estamos todos interconectados de alguma forma. Eu acho que a Grace já colocou basicamente tudo, mas vou só retomar uma pontinha a partir da própria temática. Por que é tão importante a gente pensar muito com multiscalaridade, né, e mudanças ambientais, né? Multiscalaridade para pensar as mudanças ambientais, porque essa relação. Eu acho que a gente pode começar a partir da própria construção do conceito de tipping point, a ideia de tipping point, né? Porque o que é esse tipping point? Seria esse ponto a partir do qual as dinâmicas que nós conhecemos de mundo, ou seja, a complexidade de todos os sistemas naturais, elas mudariam de uma forma que não seria o que a gente conhece hoje. Elas seriam novas dinâmicas que nós teríamos que conhecer novamente. Então, é claro que a gente não está pensando aqui, né, em 2012, né? De repente vou ter tsunamis, o mundo vai mudar o polo magnético. Essas mudanças, elas não vão acontecer assim em 2, 3 dias, como acontece no filme, né? Nesse e em todos os outros filmes catastróficos que a gente tem. Mas é justamente essa ideia do processo, e daí a gente retoma lá atrás o que a Grace estava falando da importância da história, né? A ideia do processo, que vai se alterando algumas coisas até chegar num ponto em que as leis que a gente conhece sobre o mundo natural, ou até algumas leis físicas e químicas, elas deixarão de funcionar da forma como nós a conhecemos. Então, mas a gente só consegue entender a possibilidade desse processo chegar num ponto em que isso vai começar a mudar. E claro, algumas coisas vão mudando e vão alterando outras, né? Então, qual é esse ponto? E aí isso é muito sensível, que isso muda. A gente só consegue tentar pensar qual seria esse ponto se a gente consegue entender de uma forma multiscalar, complexa. Ou seja, você tem as escalas e dentro das escalas você tem as camadas. Então, é a camada do território, a camada das relações sociais, relações sociais, leia-se aí relações de poder, né? Porque não existe relações políticas e de poder, então política é sempre a relação social. E o poder está sempre ali, quem fala, quem escuta, né? São sempre disputas, né? Então você tem essas diferentes camadas entre o social, entre o natural, para você conseguir chegar a entender o que é esse tipping point, né? E para vocês entenderem como é difícil a gente aplicar esse conceito de multiscalaridade e por que mudanças ambientais precisam desse conceito, na verdade, ela é, acho que, parte constituinte até da própria ideia de mudanças ambientais, justamente porque é impossível você pensar essas mudanças ambientais se você não pensa na multiscalaridade, se você não pensa nessas diferentes camadas, isso. Se você não pensa nessas diferentes camadas que constituem essas relações entre pessoas, coisas, lugares ao longo do tempo, né? Porque são uma série de interferências externas e repercussões locais. Então, vamos pegar um outro exemplo, acho que muito claro, para a gente conseguir entender por que a multiscalaridade é importante. Mariana, né? Recentemente, a gente fez aí Mariana, Brumadinho, a gente está fazendo aí meia década desses desastres acontecendo, aconteceu um, depois aconteceu o outro, e né, recorrentemente a gente está aí falando do córrego do Feijão que vai estourar, não vai estourar, e a gente está aí pensando agora com a nova possibilidade de mineração na Amazônia,
Belo San, ali próximo a Belo Monte, que é uma grande área de mineração de ouro, mas tem outras áreas na Amazônia, né? Uma abertura à exploração mineral muito forte. Então, vejam que ao mesmo tempo que eu tenho uma pressão internacional por captar essas riquezas, que significam circulação de dinheiro, eu tenho, do outro lado, uma preocupação em chegar, se vale a pena essa geração de recursos dessa forma, que possa alterar tão irreconhecivelmente esse bioma, que vai afetar todo o resto das relações que esse bioma tem com o mundo. Então, é essa equação que a gente tem que tentar responder, né? Então, quando a gente está ali pensando numa conferência como a Conferência das Partes da ONU, que acontece, essa é a 26, então isso quer dizer que elas acontecem a cada 2 anos, então já fazem, não 26, mas fazem mais de 2 décadas, fazem 4 décadas que elas estão acontecendo, e elas são tentativas de países de pensar esse tipping point, de pensar essas mudanças ambientais, porque é esse tempo que a sociedade civil, organizada, internacional, começou a pensar, se a gente não pensar junto, a gente não vai chegar. Porque se a gente tem que fazer as escolhas. A gente vai fazer a escolha por exploração mineral e tudo que acarreta junto com a exploração mineral, quer dizer, geração de recursos, mas não uma geração de recursos totalmente divididos, mas bem localizados e alguns pingos localmente ou para algumas outras, para estados e pessoas, né? Ao mesmo tempo que em detrimento de uma transformação ambiental muito forte, que pode impactar todo o ecossistema. E isso pode transformar a relação desse ecossistema com todo o bioma e do bioma com todos os demais biomas. E a gente não tem essa dimensão completa do quanto essas transformações, né, e de qual transformação exatamente provoca esse tipping point, né? Quais são os elementos centrais? A gente está chegando aos poucos, mas na maior parte do tempo são modelagens matemáticas teóricas, né? A gente está modelando o problema a partir do que a gente vê na prática, né? A partir do resultado da prática, a gente modela para o todo. Então, veja que mesmo as discussões, elas estão sempre margeadas por essa tentativa de fazer escolhas. Então, a multiscalaridade e as mudanças ambientais, elas têm a ver com essa tentativa de mostrar que as mudanças ambientais são escolhas, são resultados de escolhas, para o bem e para o mal, tá? Então, assim, a gente não pode pensar também que mudanças ambientais podem ser só coisas ruins. Elas podem ser coisas boas. Então, a restauração florestal no entorno de cidades que possa oferecer, por exemplo, para a região metropolitana de São Paulo, uma qualidade do ar ou uma qualidade de vida melhor do que ela que existe hoje, ou seja, mais contato com o verde, uma temperatura mais agradável, uma melhor umidade, uma melhor qualidade do ar, uma melhor qualidade da água. Isso é uma mudança ambiental positiva. Então, mudança ambiental não tem a ver com coisas negativas, mas elas têm necessariamente a ver com escolhas sobre de que forma nós queremos fazer essa relação com esse ambiente que nos circunda, com esse território que nos circunda, né? Então, e colocar de uma forma muito clara, essas discussões para algumas pessoas se traduzem no antropoceno, quer dizer, o tamanho do impacto que nós causamos no planeta. Porque se isso tem a ver com escolhas nossas, então nós somos causadores de grandes impactos no planeta, né? Então, essa discussão de multiscalaridade e mudanças ambientais também levam a essa discussão de antropoceno. Então, o que a gente viu, acabou de ver agora, nessa cúpula organizada pelo Biden nos Estados Unidos, que a gente vai ver na COP26, e que a gente vai ver aqui, o que a gente está vendo aqui dentro do país, são todas discussões de escolhas. Qual é a mudança no ambiente que nós queremos provocar e qual é o resultado que nós queremos ali na frente. Se a gente está privilegiando um resultado só em detrimento de geração de riqueza instantânea, ou se a gente quer uma riqueza que seja qualidade de vida para a população em termos prolongados, né? Então, eu acho que a importância da gente pensar nessas duas coisas juntas, né? É isso. São
formas, são abordagens que nos permitem entender que escolhas nós estamos fazendo hoje para o futuro, né? Um futuro que pode ser não necessariamente imediato, mas pode ser próximo, né? Porque muita gente fala, a gente não precisa falar disso agora porque é só lá no futuro, só em outras gerações, não vai ser agora. Pode ser agora, porque pode ter alguma coisa nessa dinâmica que a gente está fazendo modelagem, mas que a gente não tem a exata noção, que a gente possa mudar e de repente pode ser instantâneo, pode ser um 2012. Não é tão possível que isso aconteça, mas a gente pode chegar nesse ponto também, né? Então, seria bom que a gente conseguisse pensar nesse futuro próximo, vamos dizer assim. Se o futuro muito longe é uma coisa complicada, o futuro próximo talvez seja importante para a gente. Quer dizer, que vida você quer ter na sua cidade? Você quer ter que usar máscara com oxigênio o tempo todo, porque a qualidade do ar está ficando tão ruim? Você quer ter que cada vez mais criar tratamentos cada vez mais complexos para água, para você poder ter uma água de qualidade? Ou você tem que ter planejamentos cada vez mais complexos da estrutura da cidade para prevenir um alagamento, né? Ou para melhorar a temperatura dentro da cidade, porque está ficando muito quente, ou para prevenir uma chuva ácida. Então, é esse planejamento do futuro próximo que às vezes a gente não enxerga. E eu acho que essa perspectiva de pensar as mudanças ambientais como mudanças na qualidade de vida das pessoas, minha, sua e de todos nós, né? No ambiente local, no ambiente local, como diz a Grace, né? Que eu acho que é uma terminologia muito boa que ela traz, de outros autores também, mas que ela incorpora. Eu acho que a gente precisa ter essa perspectiva e esse pensamento. E por isso, então, a multiscalaridade para essas mudanças ambientais, ela ajuda nessa configuração. Vejam, todos temas extremamente complexos, né? Nenhuma resposta simples, nenhuma certa errada. São todos caminhos possíveis, e por isso que a gente tem que manter o diálogo aberto, né? A política é importante nesse sentido. Sim, estou aqui pensando numa coisa, Tatá, que você comentou. Você deu um exemplo bem prático, né, sobre os cinturões, né, verdes em volta de São Paulo, por exemplo, e os guaranis, né, os povos guaranis em São Paulo, são desses impulsionadores do cinturão verde que na Mata Atlântica, é a região deles. E é muito interessante pensar, e aqui eu trago um outro conceito de rios voadores, né, assim, a gente está vendo enchente acontecendo o tempo todo no Brasil inteiro, né, dependendo de que lado a gente olha no Brasil, tem uma enchente diferente acontecendo no norte, no sul, sudeste, né. É interessante a gente trazer essa questão de localização que a Thaís lembrou. O Eric Swingedow, ele traz isso para regiões urbanas. A discussão dele é sobre ecologia política urbana e ele fala sobre essa questão. Mas pensando aqui na importância, né, de ter esses cinturões, de ter árvores e pensar na multiscalaridade, dentro do país, né, não apenas do global, mas também pensar nas regiões no Brasil, e a importância para a regulamentação do clima para a própria agricultura brasileira. Prevenção, né, prevenção de enchentes nas cidades, regularização do clima para a nossa agricultura. Ou seja, se a gente tentasse pensar na importância do meio ambiente, da natureza, de maneira geral, para tudo que a gente faz, e enquanto sociedade a gente se visse como parte do meio ambiente, ao invés de algo separado, né, algo que é apenas para ser estudado, visitado, explorado como commodity, mas que se a gente se visse como parte desse meio ambiente, a gente já estaria olhando do ponto de vista multiescalar, né, porque a minha preocupação enquanto paulista ia ser além daquela região de São Paulo onde eu moro, né, eu ia me importar com o que acontece no norte, nordeste, sul do país também, porque os rios voadores iam impactar na regulamentação das chuvas e das enchentes de alguma forma e do alimento que, se não vem de São Paulo, a gente está trazendo de algum outro lugar do Brasil enquanto país continental, né, então é importante pensar na multiscalaridade daí também.
Um outro aspecto da multiscalaridade que a gente não discutiu e que não é temática, mas que é muito importante enquanto sociedade, é pensar no processo de desigualdade, né? Ainda mais agora, a questão da fome é uma coisa muito forte no Brasil agora, né? Então, meio ambiente, como a Thaís falou em algum momento, tem tudo a ver com a segurança alimentar, com a soberania alimentar, então tem a ver com fome. Então tem a ver com essa questão social que a multiscalaridade também ajuda a explicar. E enquanto o nosso vizinho, seja próximo ou não, estiver em uma posição de desigualdade e pobreza, de desigualdade e pobreza, nós também seremos impactados, mesmo que a gente não esteja na mesma situação. Então, a multiscalaridade também ajuda a gente a entender que nós somos parte do todo e que o todo é parte de nós, nesse processo de coabitação do planeta, né, tanto com seres vivos e não vivos nesse processo. Bem interessante. Então, para a gente fechar essa questão, e como a gente já está falando sobre política, o porquê é importante a gente tratar dessas questões de meio ambiente e multiscalaridade, tanto como um indivíduo, como instituição, seja ela pública ou governamental ou privada? Ótima pergunta, a gente até chegou a falar sobre isso, né, em alguns aspectos, mas eu acho que vale a pena, né, focar, que é uma coisa que eu tenho dificuldade, como você pode ver. Eu tô super multiscalar aqui no meu pensamento também. Olha, do ponto de vista de política, não, vamos pensar primeiro, né, a política vindo do Estado, né, seja, de forma federal, nacional, estadual ou municipal, ela é fundamental porque ela ajuda a criar as regras que vão de alguma forma impulsionar a relação dos outros stakeholders, né, das outras partes que se movem nesse processo de relação. Então, ela é fundamental, porque querendo ou não, ela deve, né, não quer dizer que ela está, mas ela deve, de alguma forma, estar preocupada com toda a população brasileira. E, ao mesmo tempo, a política, ela também reflete os acordos internacionais que o Brasil faz parte. Então, ela é importantíssima nesse sentido, né, honrar as parcerias e os compromissos com a sua população que votou, né, e com a população, fora do país que estamos interconectados. Então, ele é fundamental do ponto de vista da regulamentação dessas relações, né, e também da implementação de políticas públicas que, de forma, holística, ela deveria incorporar tanto a relação social, quanto a relação ambiental e quanto a junção dos 2, né. A gente traz a questão alimentícia, acesso à energia elétrica, acesso à água potável, saneamento, saúde, como é tudo interconectado nesse processo. Então ela é fundamental. Do ponto de vista do setor privado, é importante, né, pensar no setor privado enquanto provedor de serviços, né, para a sociedade, nesse sentido, mas também lembrar que o setor privado faz parte daquela discussão que foi feita lá nos anos 90, pré-Rio 92, sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. A questão econômica, ela faz parte desse pilar da sustentabilidade, portanto, o setor privado tem compromissos, né, e também tem que ter compromissos não apenas com essa questão da sustentabilidade, mas tem que ter, de alguma forma, o interesse de que, nesse aspecto da sustentabilidade, você consiga engajar o ambiente e a sociedade para as gerações presentes e futuras. Além do compromisso, claro, com a conservação do meio ambiente, né, porque, de novo, vamos redefinir sustentabilidade aqui nessa ligação. Ah, enfim, enquanto indivíduo, a gente também se vê como parte do todo, né, enquanto indivíduo, entender que as nossas ações impactam o nosso meio, a nossa sociedade e nos impactam como um reflexo desse processo. É claro que as 3 esferas devem
né, fazer parte desse processo ativamente, não só do ponto de vista das decisões que a gente toma, mas também no processo de cobrar aqueles que elegemos para que façam os seus papéis enquanto regulamentador, com a participação da sociedade civil, né, que é uma coisa que tínhamos e que é importante retomar, a participação da sociedade civil engajada nesse processo de criação e implementação de políticas. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a responsabilidade principal desse processo multiscalar e compromisso com a sustentabilidade, ela não seja colocada apenas nos ombros da sociedade. E eu digo isso porque a sociedade, ela é muita falta de responsabilidade esperar que a sociedade tenha toda a informação necessária para tomar a decisão de qual produto é melhor do ponto de vista social ou ambiental para ela e para o planeta. Por isso que a implementação de regulamentação é importante nesse sentido, porque querendo ou não, por mais que o setor privado esteja preocupado ou diz estar preocupado, né, nesse processo, o interesse do setor privado primordial ainda é o lucro. Né? Então, nesse processo de lucro em detrimento do que e de quem, a importância do Estado em criar políticas que tragam essa questão da sustentabilidade, utilizando, né, da questão da multiescalaridade para a aplicabilidade desses processos. Eu acho que a Grace já tocou em todos os pontos importantes. Só reforçar essa questão do indivíduo. Tem gente que diz que não é importante. Bom, já que eu não posso, não vou reforçar o indivíduo, porque não é apagando a luz a hora que eu saio de casa, ou tentando ter uma casa com luz natural, ou usando produtos mais naturais, que eu vou mudar o mundo. Mas essa postura diante das escolhas que você pode fazer, eu acho que é essa mudança. Enquanto indivíduo, então, é a mudança da postura. Porque uma vez que os indivíduos tomem essa mudança de postura, eles vão praticar no seu dia a dia, e isso vai estar incorporado, por exemplo, na filosofia de uma empresa. Isso vai estar incorporado na filosofia de uma instituição pública. Isso vai estar incorporado na formulação de políticas. Então, a mudança individual de postura e de visão sobre o que é o seu lugar no mundo e a sua relação com o mundo, essa ideia de você ser parte do todo e, portanto, que você tem atitudes que você pode tomar, pequenas atitudes, e que a sua mudança de postura frente a isso faz algum reflexo, porque você está inserido em algum lugar, com algumas pessoas, em algumas relações, isso é importante. Mas isso é parte da resposta. E por isso que o que a Grace chama a atenção dessa importância da regulamentação, por isso que quando a gente fala em instituições e indivíduo, a gente tem que sempre pensar que essa mudança de postura, ela não necessariamente pode acontecer simplesmente por vontade própria, mas que ela pode ser impulsionada. Então, se eu tenho instituições que fazem essa regulamentação, e o papel é esse, tentar ser uma instituição o mais neutra possível, que possa regular e tomar decisões pelo todo, né? E daí apontar um caminho, fazer a escolha desse caminho coletivo, né? Que a instituição, no limite, é isso, é um combinado de pessoas, no caso da nossa instituição de governo, é um combinado de pessoas que, numa determinada votação, elegeu um determinado governante que, teoricamente, está escolhendo um determinado caminho, né? Então, quando você está elegendo alguém, você está elegendo um caminho a ser seguido. E os demais que não escolheram aquele caminho estão aceitando que aquele foi o caminho escolhido. É isso que é a nossa democracia. Então, quando eu estou escolhendo isso como instituição, eu estou escolhendo que essa instituição, que foi a mais votada, no caso, né? Ela foi escolhida e eu vou seguir este caminho. Então, eu posso ter posturas similares ou discordantes, porque eu acho que esse caminho escolhido vai levar, né? Porque a minha postura diante da vida não é idêntica ou similar,
posso não concordar e eu posso fazer oposição a esse caminho escolhido, o que é salutar também, porque esse caminho pode ser mudado ao longo do tempo. Veja, a própria construção do conceito de desenvolvimento sustentável, como a Grace bem lembrou, lá pré-Rio 92 e ali na Rio 92, ele é um conceito que incorpora essa visão de desenvolvimento enquanto uma visão de progresso, quer dizer, a gente vai estar no caminho da melhora sempre. E não necessariamente essa visão progressista de que a gente vai fazer alguma coisa, ou a gente vai ter mais produtos, ou a gente vai expandir a indústria, e isso necessariamente é bom, né? A gente pode dar um passo para trás para dar 5 para frente depois. Porque esse desenvolvimento também está sendo questionado desde então. O que é esse desenvolvimento? E é papel da instituição fazer esse questionamento. Ou melhor, é papel do indivíduo questionar a instituição se o caminho que ela está escolhendo é necessariamente o caminho que nós deveríamos tomar. Então, essa participação social, não só na instituição governo, mas dentro da própria indústria, né? Dentro da própria empresa privada, quer dizer, a ligação da Vale, que escolha que eu, Vale, estou fazendo. Eu tive 2 problemas, eu vou continuar fazendo a contenção dos resíduos de minério da mesma forma? Ou eu vou pensar em fazer de uma forma diferente, para continuar o meu negócio de uma forma que não prejudique? É uma escolha que eu estou fazendo, e as pessoas que constituem aquela empresa podem tomar aquela escolha. Porque quando a gente está falando de indivíduo e instituição, a gente tem que lembrar que a instituição ela não nasce sozinha, ela não vem de algum lugar. Ela é um combinado de pessoas que estão tomando decisões ali. Então, é essa mudança de postura diante da vida enquanto indivíduo e a sua atuação dentro da instituição onde você está. Né? Todo mundo atua dentro da instituição onde você está, indiferente de qual seja ela. Então, essa necessidade da gente ter as regulamentações, as diretrizes que venham teoricamente, de instituições governamentais que são teoricamente neutras, elas são importantes para regulamentar a atividade do setor privado, que está visando sim o lucro, porque ela é um negócio, portanto, ela visa que o negócio dê certo, e dar certo é dar lucro, né? Que um negócio que não dá lucro dá errado, então ele fecha. Então, você precisa dessas interconexões, e é isso que eu acho que a gente está querendo dizer quando a gente fala da participação do indivíduo e da instituição. Acho que é isso, gente. Só aproveitar uma coisa aqui, pensando da importância do Aurora, nesse processo do indivíduo, que né, claro, a gente comentou aqui que o Estado tem o papel de regulamentar e que o setor privado é um ator participante nesse processo, e tem essa questão do lucro, que é primordial, mas ao mesmo tempo uma sustentabilidade para permitir que você continue tendo aquela ação, aquele serviço, aquele produto, né, por mais gerações. Mas ao mesmo tempo, nós, indivíduos, somos seres pensantes, né? E uma iniciativa fantástica como essa do Aurora, você estimula esse, enquanto ser pensante, privilegiado, né, acesso à educação, e a pensar além das restrições da disciplina, de forma que, enquanto nós, se nós, enquanto indivíduos, formos mais auroras, e buscarmos, né, nos informar mais, sair das nossas caixinhas interdisciplinares e crescermos enquanto coletivo, né? Uma cabeça pensa melhor que... 2 cabeças pensam melhor que 2, 3, então... nesse processo, a gente tem maior informação, capacidade e empoderamento para cobrar, né, dos nossos governantes, esse compromisso com o coletivo. A gente tem maior capacidade de entender o nosso papel como parte coabitante, né, do planeta e membro de uma sociedade que ela é coletiva, né? Então eu queria, né, parabenizar a iniciativa de vocês e dizer o quanto que isso é importante para esse processo multiescalar e com essa conexão da sustentabilidade.
quanto mais informados nós estamos, né, sobre todas essas pecinhas que se movem, e quanto mais estamos comprometidos em entender melhor a nossa relação enquanto pessoa coabitante do planeta, mais capacidade a gente tem de entender a complexidade, né, dos diferentes produtos que estão na prateleira, e também para questionar tanto o setor privado quanto o Estado enquanto formulador de opiniões. E é muito importante pensar também na multiescalaridade agora nesse contexto de mundo globalizado, né. Claro que a gente vive escutando que uma andorinha não faz verão, que você precisa de muitas pessoas para formar uma aurora, para poder conseguir ter um impacto. Ano passado a gente viu ano passado retrasado, né, a gente viu 2 movimentos importantes da sociedade civil de maneira geral internacional, né. Um deles foi esse movimento do Extinction Rebellion, que é um movimento, né, de movimento para parar, né, teve bastante disso aqui no Reino Unido, na Europa, e eu sei que algumas dessas iniciativas chegaram no Brasil de causar obstrução e fazer com que o sistema pare e tenha um momento de reflexão. E o outro é o Fridays for the Future, né, que é um outro movimento interessante das crianças e adolescentes seguindo o exemplo da Greta Thunberg, né. Claro que esse processo socioambiental também acontece no Brasil, de outras formas, mas está lá. Mas eu lembro que apesar desses dois movimentos importantes estarem acontecendo, esses movimentos ajudaram a informar as pessoas que sozinhas também tomaram decisões que mudaram práticas. Por exemplo, eu li uma situação onde uma aluna, ela não escreveu uma carta coletiva, ela escreveu uma carta individual para um museu aqui no Reino Unido, questionando a relação desse museu de receber patrocínios de uma grande empresa de óleo e gás, por exemplo. Agora que essa questão da sustentabilidade está sendo discutida de forma aberta, né, e todo mundo tem acesso a essa discussão, se tiver o interesse, essa estudante estava informada o suficiente para entender que não estava fazendo muito sentido o museu receber patrocínio de uma organização que o seu compromisso com a sustentabilidade está muito longe do ideal. Então, portanto, essa pessoa pegou e escreveu essa cartinha para o museu questionando, né, como é que vocês estão dizendo que estão comprometidos com a questão da sustentabilidade, sendo que vocês estão envolvidos e recebendo um dinheiro que não é limpo. Esse museu decidiu cortar as relações com essa empresa de óleo e gás que financiava trabalhos, em detrimento, né, teve perdas, mas com certeza também teve lucros. Então, uma única andorinha fez verão, nesse processo. Uma única pessoa, possivelmente uma aurora, teve a condição de mudar o sistema. E eu acho que a gente está vivendo um processo que pode trazer um pouco de esperança, que é o acesso à informação que a gente tem. Claro que, né, às vezes conseguir separar qual a informação que é mais válida e útil e não é fake news é mais difícil, mas ter, responsabilidade que uma vez que a gente é informado, a gente precisa movimentar e ter ações que mudem, né, esse processo de forma sistêmica, é importante. Nos anos 90, início de anos 2000, muitas coisas foram aceitas como soluções para questões de mudanças climáticas e até essa questão, né, de tipping point, mas agora que a gente está cada vez mais próximo desse ponto de não retorno, e que estamos todos sendo paralisados por uma epidemia como o coronavírus, que é em função de vírus não estarem mais dentro dos ecossistemas que deveriam e estarem sendo mutados ao ponto de chegar à sociedade, humana, a gente tem que prestar muito mais atenção no que a gente faz com essa informação que a gente recebe. E a que ponto a gente não pode se empoderar dessas informações para mudar o sistema. Porque muitas daquelas coisas, né, dos anos 90 e 2000 já não são mais úteis como resposta para os problemas atuais. A gente precisa atualizar, os pontos, né, anteriores de remédios e soluções para esse momento de hoje, que é muito mais crítico.
Então, eu agradeço em nome da equipe Aurora. Muito obrigada, Grace. E também agradeço as duas por estarem aqui hoje, disponibilizarem o tempo de vocês para a gente debater assuntos tão importantes, começando sobre o conceito de multiscalaridade, vindo para até regulamentação governamental. Eu acho que foi muito bom e a gente fica muito feliz de poder levar isso ao público em geral. Muito obrigada. E aqui a gente encerra, então, a nossa segunda roda de conversas do Aurora. A gente que agradece, Bia.